Quando meu patrão jogou aquela nota de R$ 100 no meu rosto e disse: "Pega isso, cala a boca e some daqui", a mulher ao lado dele deu risada enquanto bebia champanhe. Aquela mulher era a mesma que a esposa dele, minha patroa, chamava de minha melhor amiga, minha irmã de coração. Eles me jogaram na rua como lixo no meio da madrugada porque queriam a casa livre para curtir a noite. Mas tinha um pequeno detalhe que eles não sabiam. Segundos antes de ser expulsa, eu tinha ativado aquela função especial e pouco conhecida do monitor inteligente do bebê. E essa função ia permitir que não só eu, mas também a esposa que estava viajando, assistisse tudo ao vivo. Se você quer ver como a traição foi cobrada, se inscreva no canal e acomode-se. Esta é a vitória dos que ficam em silêncio. Meu nome é Beatriz, mas todo mundo me chama de Bia. Tenho 24 anos e para pagar minha faculdade de enfermagem, eu cuidava da pequena Isabela, de apenas 6 meses, filha de Rodrigo e Marcela Almeida. Rodrigo era dono de uma das maiores empresas de importação de São Paulo, aquele tipo de homem sempre vestido de terno, com relógio que custava mais que um carro popular. Marcela era uma advogada brilhante, delicada, sempre com um sorriso sincero nos lábios. Eu trabalhava para eles há quase 8 meses. A casa era enorme, nos jardins, com uma vista incrível da cidade. Mas o que eu mais amava mesmo era a pequena Isabela. Aqueles olhinhos curiosos, aquele sorriso banguela quando eu chegava de manhã. Ela era meu raio de sol em dias difíceis. Marcela me tratava como família. Sempre perguntava como estavam meus estudos, se eu precisava de algo, me dava folga quando tinha prova importante. Rodrigo, por outro lado. Bom, Rodrigo era diferente. Desde o início, eu percebi aquele olhar. Sabe aquele olhar que te faz sentir desconfortável? Que te faz querer cobrir o corpo mesmo quando está usando uma blusa normal? Pois é, Rodrigo tinha esse olhar. E piorou com o tempo. Ele começou a aparecer nos lugares onde eu estava. Se eu estava dando banho na Isabela, ele surgia na porta do banheiro com alguma desculpa esfarrapada. Se eu estava na cozinha preparando a papinha, lá estava ele procurando um copo de água. Sempre com aquele sorriso torto, sempre invadindo meu espaço pessoal. Mas eu precisava daquele emprego. Minha mãe estava doente em Campinas, meu pai tinha abandonado a gente anos atrás, e eu tinha 2 irmãos mais novos para ajudar. Então eu aguentava, desviava, fingia que não percebia. Até que chegou aquela semana fatídica de setembro. Era uma quinta-feira ensolarada quando Marcela recebeu a ligação. Eu estava na sala brincando com Isabela quando vi o rosto dela mudar. Ela desligou o telefone e veio correndo até mim, os olhos já brilhando de lágrimas. "Bia, preciso viajar. É um caso urgente em Brasília, um cliente muito importante. Vou ficar fora o fim de semana inteiro." Ela pegou Isabela no colo, cobriu o rostinho da bebê de beijos. Não queria deixar minha princesa, mas não tenho escolha. "Fica tranquila, Marcela. A Isabela está em boas mãos", respondi, tentando passar segurança. Marcela segurou minha mão com força. "Eu sei, Bia. Você é um anjo que Deus colocou na nossa vida. Só fique de olho, tá? A Isabela está com os dentinhos nascendo, pode dar febre à noite. E o Rodrigo, bom, você sabe como ele é. Não entende muito de bebê." Aquelas palavras tinham um peso que eu não compreendi na hora. Será que Marcela percebia as investidas dele? Será que ela sabia e fingia não ver, como tantas mulheres fazem para manter a aparência de família perfeita? Marcela partiu na sexta pela manhã. Me abraçou forte antes de entrar no Uber, sussurrou no meu ouvido: "Proteja minha filha, Bia. Por favor." E então ela foi embora. A casa ficou estranhamente silenciosa depois que ela saiu. Rodrigo tinha ido para o escritório, então fiquei só eu e Isabela. Demos uma volta no carrinho pelo quarteirão, tomei café enquanto ela brincava no tapete de atividades, dei banho, fiz dormir para a soneca da tarde. Tudo normal, tudo tranquilo. Até que, por volta das 6 da tarde, ouvi a porta da frente se abrir. Achei estranho, porque Rodrigo normalmente chegava bem mais tarde às sextas. Ele adorava aqueles happy hours com os empresários amigos dele. Mas não foi só Rodrigo que entrou. Eu estava na cozinha esquentando a mamadeira quando ouvi a voz dela. Aquela voz aguda, cheia de risadinhas falsas que eu conhecia bem. Era Camila, a melhor amiga de Marcela. Camila era diferente de Marcela em tudo.
Onde Marcela era discreta, Camila era chamativa. Onde Marcela era sincera, Camila era calculista. Eu nunca tinha gostado dela, mas Marcela a adorava. Elas eram amigas desde a faculdade. Camila tinha sido madrinha do casamento. Era a primeira pessoa que Marcela ligava quando tinha uma notícia boa. Surpresa! Ouvi Camila gritar na sala. Peguei Isabela no colo e fui até lá. A cena que vi me fez parar na porta. Camila estava jogando a mala no sofá. Já tinha tirado os sapatos de salto e estava abrindo uma garrafa de champanhe. Rodrigo estava ao lado dela, com um sorriso que eu nunca tinha visto no rosto dele. Não era aquele sorriso profissional que ele usava com clientes. Era um sorriso íntimo. Bia. Camila falou, me notando na porta. Nem sabia que você ainda estava aqui. Rodrigo não te deu folga, não? A Marcela pediu para eu ficar o fim de semana, respondi, sentindo algo errado no ar. A Isabela está com os dentes nascendo. Ah, que fofo, Camila disse, mas nem olhou para beber. Ela estava ocupada demais servindo champanhe em 2 taças. Bom, agora que eu estou aqui, não precisa mais se preocupar. Sou a madrinha, né? Posso cuidar da minha afilhada. Camila mal visitava a Isabela. Nas poucas vezes que vinha, ficava mexendo no celular, reclamando quando a bebê chorava, saindo correndo na primeira oportunidade. E agora queria bancar a madrinha dedicada? Obrigada, Camila, mas é meu trabalho. A Marcela confia em mim para... A Marcela não está aqui, Rodrigo cortou, sua voz saindo mais grossa que o normal. Ele já tinha bebido metade da taça de champanhe. E sinceramente, Bia, acho que você merece um descanso. Deve ser cansativo ficar com uma bebê chorando o tempo todo. Isabela não chora tanto assim, defendi, sentindo minha voz tremer. E eu não me importo, eu amo cuidar dela. Camila revirou os olhos. Que dedicação, hein? Mas olha, a gente preferia ter um tempo a sós. Sabe como é? Amigas do peito precisam colocar o papo em dia. Ela fez um gesto amplo com a mão, respingando champanhe no tapete persa. Então, sério, pode ir. A gente não vai deixar a bebê morrer de fome, relaxa. Algo no jeito como ela disse amigas do peito me deu arrepios. Algo no jeito como Rodrigo olhava para ela, como os dedos dele roçaram na cintura dela ao pegar sua taça. Eu prefiro ficar, disse, firme. É minha responsabilidade. O clima mudou instantaneamente. O sorriso falso de Camila desapareceu. Olha aqui, mocinha, ela disse, se aproximando de mim. O perfume enjoativo dela me fez recuar. Não sei quem você pensa que é, mas essa casa não é sua. Você é uma empregada. Quando o patrão manda você sair, você sai. Camila tem razão, Rodrigo disse, e havia algo frio na voz dele agora. Bia, você está dispensada até segunda-feira. Pode ir para casa. Vou te pagar as horas extras. Isabela começou a choramingar no meu colo, sentindo a tensão. Balancei ela suavemente, beijei sua testinha. Rodrigo, por favor. A Marcela. A Marcela não precisa saber de tudo que acontece nesta casa. Ele praticamente gritou, assustando Isabela, que começou a chorar de verdade. Subi correndo para o quarto da bebê, tentando acalmá-la. Meu coração batia descompassado. Algo estava muito errado. Coloquei Isabela no berço, cantei baixinho aquela música que ela adorava, passei a mão nas costas dela até ela se acalmar. Mas minha mente estava acelerada. Rodrigo e Camila. A melhor amiga de Marcela e o marido dela. Sozinhos na casa. Bebendo champanhe. Mandando embora a única testemunha. Não podia ser. Mas todas as peças se encaixavam. O jeito como Camila sempre arrumava desculpas para aparecer quando Marcela estava viajando. Como Rodrigo sempre sabia quando ela vinha, sempre estava casualmente em casa. Como os dois trocavam olhares que eu tinha interpretado como simples intimidade de cunhados. Mas agora, peguei meu celular com as mãos tremendo e mandei uma mensagem para Marcela. Tá tudo bem aí em Brasília? Isabela tá com saudade. 3 pontinhos apareceram imediatamente. Marcela respondeu. Reunião acabou de terminar, exausta. Como está minha princesa? Manda foto.
Tirei uma foto de Isabela dormindo tranquilamente no berço e mandei. Não sabia o que mais dizer. Não tinha certeza de nada. Era só uma suspeita, uma sensação ruim. Não podia acusar o marido dela de traição com a melhor amiga sem provas, certo? Mas enquanto olhava para Isabela dormindo, tão indefesa, tão pura, senti uma raiva fervendo dentro de mim. Se eu estava certa, se aqueles dois estavam realmente fazendo o que eu achava. Marcela merecia saber. Ela que tinha me acolhido, me tratado com dignidade, confiado sua filha a mim. Foi quando meu olhar pousou no monitor do bebê. Não era um monitor comum. Marcela tinha comprado top de linha, aqueles modernos com câmera HD, áudio bidirecional, visão noturna e, mais importante, conexão com aplicativo no celular. Eu mesma tinha ajudado ela a instalar no iPhone dela semana passada. Um plano começou a se formar na minha cabeça. Rodrigo era péssimo com tecnologia. Ele mal sabia usar o Netflix. Sempre chamava Marcela para resolver problemas com o computador. Ele não fazia ideia de todas as funções daquele monitor. Eu sabia. Abri o app no meu celular e confirmei. Estava conectado tanto no meu telefone quanto no de Marcela. O áudio bidirecional estava desligado no momento, precisava ser ativado manualmente. Mas a gravação em nuvem estava ativa. Tudo que a câmera captasse nos próximos dias ficaria armazenado. Se eu inclinasse a câmera só um pouquinho, apontando para a poltrona onde eles estavam bebendo, e ativasse o áudio, meu coração disparou. Era arriscado. Era invasão de privacidade. Mas porra, isso era a casa de Marcela. Era o marido dela traindo com a melhor amiga. Ela tinha direito de saber. Ajeitei a câmera cuidadosamente, testando o ângulo no app. Perfeito. Capturava a poltrona e metade do sofá. Qualquer coisa que acontecesse ali seria gravado. Ativei o áudio. E então, com os dedos tremendo, digitei uma mensagem rápida para Marcela. Marcela, tem como você acessar a câmera do quarto da Isabela pelo app? Acho que tem algo estranho com o áudio. Pode verificar daqui a pouco? Ela respondeu quase imediatamente. Claro, Bia. Vou verificar. Obrigada por avisar. Pronto. A armadilha estava montada. Desci as escadas devagar, ensaiando mentalmente o que ia dizer. Isabela estava dormindo, a câmera ajustada, o plano em movimento. Agora só precisava sair dali sem levantar mais suspeitas. Quando cheguei na sala, a cena tinha mudado completamente. As luzes estavam mais baixas. Música tocava, aquela MPB romântica que Marcela adorava, mas que agora soava completamente inapropriada. A segunda garrafa de champanhe já estava aberta na mesa de centro. E Camila? Camila estava sentada no colo de Rodrigo. Parei na entrada da sala, congelada. Eles não me viram imediatamente. Camila ria daquela risada falsa, passando os dedos pelo cabelo dele. Rodrigo tinha a mão na cintura dela, subindo e descendo pelas costas descobertas do vestido vermelho que ela usava. Eu limpei a garganta. Os dois pularam como se tivessem levado choque. Camila praticamente se jogou do colo dele, alisando o vestido. Rodrigo ficou vermelho, mas a vergonha durou apenas alguns segundos antes de ser substituída por raiva. Você ainda está aqui? Ele perguntou, a voz arrastada pela bebida. Isabela acabou de dormir, respondi, mantendo minha voz firme mesmo com as pernas tremendo. Vim pegar minha bolsa. Então pega logo e vaza, Camila disse, sem nem tentar disfarçar a irritação. Ela pegou sua taça de champanhe e tomou um gole longo, me encarando por cima da borda. Fui até o canto da sala, onde estava minha mochila. Enquanto a pegava, ouvi Rodrigo e Camila cochichando. Captei fragmentos. Não vai falar nada. Precisa do emprego. Quem a Marcela vai acreditar mesmo? Meu sangue ferveu. Eles tinham tanta certeza de que eu ia me calar. Tanta certeza de que uma babá pobre, uma estudante fodida, nunca teria coragem de enfrentar um empresário rico. Bia, Rodrigo me chamou quando eu estava quase na porta. Sua voz tinha aquele tom condescendente que pessoas ricas usam com empregados. Acho melhor a gente ter uma conversinha rápida. Ele se levantou, ainda meio cambaleante, e veio até mim. Camila ficou no sofá, observando com um sorrisinho cruel nos lábios. Olha, ele disse, baixinho,
mas com uma ameaça clara nas palavras. Você parece uma menina inteligente. Sabe como o mundo funciona, né? Ele tirou a carteira do bolso, puxou algumas notas. Aqui tem R$ 300. É seu bônus pelo fim de semana. Mas vem com uma condição. Ele estendeu o dinheiro, mas não me entregou. Segurou no ar entre nós, me fazendo ter que olhar para aquelas notas. Tudo que você viu aqui hoje, esquece. Camila é amiga da família, veio fazer companhia porque a Marcela está viajando. Só isso. Você não viu nada demais, não aconteceu nada demais. Entendeu? Olhei para o dinheiro. R$ 300. Para ele, era o troco do cafezinho. Para mim, era o dinheiro da consulta da minha mãe, era a conta de luz atrasada, era comida na mesa por uma semana. E se eu não quiser esquecer? As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse pensar melhor. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. O rosto de Rodrigo se transformou. A máscara de cordialidade caiu completamente. Ele deu um passo à frente, invadindo meu espaço pessoal, me encurralando contra a parede. Então você vai se fuder, ele sibilou, tão perto que senti o bafo de champanhe. Porque se você abrir a boca, eu acabo com você. Vou dizer que você roubou. Tenho câmeras em toda a casa, exceto no quarto da bebê, porque a Marcela não quis. Posso facilmente editar uma gravação mostrando você pegando coisas. Quem vão acreditar? Um empresário respeitado ou uma favelada qualquer? Eu não sou da favela, respondi, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos, mas me recusando a deixá-las cair. Tanto faz, ele deu de ombros. Para o mundo, você é ninguém. Eu sou alguém. É assim que funciona. E mais, se você causar problemas, vou garantir que você nunca trabalhe de novo. Não só aqui, em lugar nenhum de São Paulo. Tenho contatos. Uma ligação minha e seu nome fica queimado. Camila se juntou a ele, seu perfume enjoativo me sufocando. Ah, Bia, não precisa ser assim, ela disse com uma voz melosa, falsa. Pega o dinheiro, vai pra casa, aproveita o fim de semana. Volta segunda de manhã, a gente finge que nada aconteceu, e todo mundo fica feliz. Inclusive você, que vai continuar no seu empreguinho bom aqui. Ela passou o dedo pela nota de R$ 100 que Rodrigo segurava. Sabe qual é o seu problema? Você é nova demais, inocente demais. Acha que todo mundo é como a Marcela, toda certinha, toda santa. Mas a vida real não é assim, querida. Pessoas traem. Pessoas mentem. Pessoas fazem o que precisam fazer para serem felizes. E quem fica se metendo no que não é chamado, bem, essas pessoas se ferram. Ela pegou mais uma nota de R$ 100 da mão de Rodrigo e juntou com a outra. 200, ela disse, empurrando o dinheiro no bolso da minha jaqueta. Não, sabe de uma coisa? 300 mesmo. Ela adicionou mais uma nota. Pronto. Agora vai. E esquece que a gente existe. Eu podia sentir o peso daquele dinheiro no meu bolso. Podia sentir o olhar ameaçador de Rodrigo. Podia sentir o cheiro do perfume caro de Camila. E no andar de cima, podia imaginar Isabela dormindo inocentemente, sem saber que a vida da família dela estava desmoronando. Tá bom, eu disse, baixinho. Eu vou. O sorriso triunfante que iluminou o rosto dos dois me deu vontade de vomitar. Ótima escolha, Rodrigo disse, já virando as costas para mim. Ah, e Bia? Não precisa voltar segunda. Tira a semana. Com pagamento, claro. Considera suas férias adiantadas. Eles queriam me manter longe. Queriam tempo para apagar evidências, para alinhar histórias, para garantir que quando Marcela voltasse, tudo parecesse normal. Mas eles não sabiam que já era tarde demais. Peguei minha mochila e saí, fechando a porta bem devagar. Do lado de fora, o ar fresco da noite de São Paulo nunca tinha parecido tão bom. Desci os degraus da entrada e me posicionei do outro lado da rua, na sombra de uma árvore grande. Não ia para casa. Não ainda. Abri o aplicativo do monitor no meu celular. A imagem estava perfeita, HD, colorida mesmo na iluminação baixa da sala. O áudio estava cristalino. E lá, na telinha do meu iPhone, eu podia ver Rodrigo e Camila voltando para o sofá, enchendo as taças novamente.
Rodrigo puxou Camila para perto e a beijou. Não foi um beijo amigável. Foi profundo, desesperado, cheio de meses ou talvez anos de desejo reprimido. Meu estômago revirou, mas forcei meus olhos a continuarem assistindo. Cada segundo daquilo estava sendo gravado na nuvem. Cada palavra que eles dissessem seria registrada. Finalmente, eu ouvi Camila suspirar quando eles se separaram. Não aguento mais ter que fingir que te odeio perto dela. Eu também, meu amor, Rodrigo respondeu. E meu Deus, a ternura na voz dele. Ele nunca falou assim com Marcela, pelo menos não que eu tivesse visto. Quando você vai contar para ela? Camila perguntou, acariciando o rosto dele. Logo, meu bem. Logo. Só preciso organizar algumas coisas antes. Dinheiro, advogados, você sabe como é. Você promete? Porque eu estou cansada de ser a melhor amiga. Quero ser a esposa. Quero morar nesta casa. Quero tudo que é dela. Puta que pariu. Eles não estavam só transando. Eles estavam planejando um futuro juntos. Planejando tirar tudo de Marcela. E Isabela? O que ia acontecer com ela no meio dessa guerra? Continuei gravando. Cada palavra era uma faca nas costas de Marcela, mas era também uma munição para quando chegasse a hora dela se defender. Eles conversaram por mais alguns minutos, entre beijos e risadas. Falaram sobre viagens que iam fazer juntos. Sobre como Camila sempre teve inveja da vida de Marcela. Sobre como Rodrigo só casou com Marcela porque ela era a escolha segura, a esposa perfeita no papel, mas que nunca tinha sentido a paixão que sentia por Camila. Cada palavra era veneno puro. Finalmente, por volta das 10 da noite, eles subiram. Ouvi Camila perguntar se Isabela ia acordar, e Rodrigo respondeu que não, que bebês dormiam feito pedra, que tinham horas pela frente. A câmera obviamente não mostrava o que aconteceu depois, ela estava focada na sala, mas os gemidos e sons que vieram pelos próximos 40 minutos deixavam bem claro. Eles estavam transando. No quarto de hóspedes. A metros de distância de Isabela. Senti a bile subir na minha garganta. Precisei fechar o aplicativo e respirar fundo várias vezes para não vomitar ali na calçada. Quando consegui me acalmar, verifiquei se tudo estava sendo gravado corretamente. Estava. Todas aquelas horas de conteúdo, todas aquelas conversas, tudo armazenado de forma segura na nuvem. Agora vinha a parte mais difícil, contar para Marcela. Olhei a hora. 22h45. Será que ela já estava no hotel? Será que conseguia ligar para ela? Não, muito arriscado. Rodrigo podia ver a ligação, podia inventar alguma história se Marcela entrasse em contato preocupada. Precisava ser mais inteligente que isso. Abri o WhatsApp e escrevi cuidadosamente. Marcela, desculpa incomodar tão tarde. Isabela está bem, dormindo que nem um anjinho. Mas tem uma coisa importante que preciso te falar. Não é urgente de vida ou morte, mas é sério. Você pode me ligar quando estiver sozinha e puder falar? É sobre algo que aconteceu aqui em casa hoje. Enviei e fiquei olhando para a tela, meu coração batendo tão forte que achei que ia sair do peito. 3 pontinhos apareceram imediatamente. Bia, você me assustou. O que aconteceu? A Isabela está bem mesmo? Sim, ela está ótima, juro. Isso não é sobre ela diretamente. É sobre outras coisas. Você pode ligar. Houve uma pausa longa. Depois. Estou no jantar com clientes ainda. Vou conseguir me soltar daqui a 1 hora mais ou menos. Te ligo do quarto do hotel. Pode esperar. Posso sim. Obrigada, Marcela. 1 hora. Eu tinha 1 hora para decidir exatamente como ia contar para ela que o marido estava traindo com a melhor amiga. Comecei a andar pela rua, precisando queimar a energia nervosa. Os jardins estava quieto a essa hora, só alguns carros passando de vez em quando, alguns porteiros bocejando nos prédios. Pensei na minha mãe. No que ela diria se soubesse o que eu estava prestes a fazer. Ela sempre me ensinou a não me meter na vida dos outros, a fazer meu trabalho e pronto. Mas ela também me ensinou a defender quem não pode se defender sozinho. Marcela não sabia que precisava se defender. Ela estava em Brasília, trabalhando, confiando cegamente no marido e na melhor amiga.
Enquanto isso, eles planejavam destruir ela. Não. Eu não conseguia ficar calada. Exatamente 23h50, meu celular tocou. Bia! A voz de Marcela soava preocupada. O que aconteceu? Respirei fundo. Não tinha volta agora. Marcela, o que eu vou te contar é muito difícil. E eu preciso que você me escute até o fim antes de reagir, tá bem? Você está me assustando. Eu sei. Me desculpa. Mas Camila está aí na sua casa. A Camila? Minha Camila? Ela parecia genuinamente surpresa. Mas ela não me disse nada. Por que ela foi aí? Ela disse que veio fazer uma surpresa pro Rodrigo. Trouxe champanhe, trouxe mala. Mala? Marcela repetiu, e algo na voz dela mudou. Ficou mais fria. Ela vai dormir aí. Marcela. Minha voz falhou. Eles mandaram eu ir embora. Me ofereceram dinheiro para eu esquecer o que vi. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. O que você viu, Bia? Marcela perguntou, e cada palavra soou cortante como lâmina. Eles estavam se beijando. E conversando sobre vocês dois. Sobre o casamento de vocês. Sobre planos futuros deles juntos. Ouvi um soluço abafado. Marcela, eu gravei tudo. Tenho provas. A câmera do quarto da Isabela capturou tudo na sala. Quanto tempo? Ela perguntou, a voz quebrada. Quanto tempo isso está acontecendo? Pela conversa deles, parece que já faz tempo. Anos, talvez. Eu não tenho certeza. Outro soluço, esse mais alto. E então, Marcela perguntou a única coisa que realmente importava. E a Isabela? Minha filha está segura? Está dormindo no berço. Eu verifiquei antes de sair. Ela está bem, Marcela. Mas eu não sei se é filha dele, Marcela completou, amargamente. É isso que você estava pensando? Eu não tinha pensado nisso até aquele momento, mas agora que ela mencionou. Marcela, Me manda os vídeos, ela interrompeu, a voz agora firme, decidida. Me manda tudo que você tem. Agora. Você tem acesso pelo app do monitor. Pode ver ao vivo, ou as gravações na nuvem. A senha é... Eu lembro da senha, ela disse. Bia, você ainda está perto da casa? Estou na rua, do outro lado. Fica aí. Não sai daí. Estou ligando para meu advogado e para a polícia. E depois eu vou dar um show para esses dois filhos da puta. A ligação caiu. Fiquei parada ali, na escuridão, olhando para a casa iluminada onde minha vida e a de tanta gente estava prestes a mudar para sempre. Os próximos 40 minutos foram os mais longos da minha vida. Fiquei ali, sentada no meio-fio, abraçando meus joelhos, observando a casa. As luzes da sala tinham apagado, mas o quarto de hóspedes no segundo andar ainda estava iluminado. De vez em quando, via sombra se movendo atrás das cortinas. Meu celular vibrou. Mensagem de Marcela. Advogado a caminho. Polícia também. Vou fazer uma coisa agora que talvez seja loucura, mas foda-se. Eles merecem. Antes que eu pudesse responder, ouvi algo que me fez gelar. Era a voz de Marcela. Mas não vinha do meu celular. Vinha do monitor do bebê. Ela tinha ativado o áudio bidirecional. Corri de volta para perto da casa, mas mantendo distância segura. Pelo meu celular, conectado ao aplicativo, eu podia ouvir tudo. A voz de Marcela ecoou pela casa como um trovão. Rodrigo Almeida, você tem 10 segundos para tirar suas mãos imundas de cima dessa vagabunda e descer para a sala. Quase caí. Ela estava usando o monitor como um interfone. Sua voz estava saindo pelo alto-falante do aparelho no quarto da Isabela, e o som era tão alto que provavelmente acordou a bebê e todo mundo na casa. Pelo aplicativo, vi as luzes da sala se acenderem novamente. Ouvi passos apressados, vozes altas e confusas. Que porra foi essa? Ouvi Rodrigo gritar. É a Marcela. Camila soou apavorada. Como ela? De onde? Eu não consegui resistir.
Atravessei a rua cuidadosamente e cheguei perto da janela da sala, escondida atrás dos arbustos decorativos. Dali, tinha a visão perfeita. Rodrigo estava descendo as escadas correndo, vestindo só uma cueca, completamente desnorteado. Camila vinha atrás dele, enrolada em um lençol, o cabelo todo bagunçado. Isso mesmo, a voz de Marcela continuou, agora mais controlada, mas ainda cortante como vidro. Eu estou vendo vocês dois. Pela câmera do quarto da minha filha. A câmera que vocês foram burros demais para lembrar que existe. Rodrigo girou em círculos, procurando câmeras. Obviamente não ia encontrar nada na sala, a única câmera estava lá em cima, no quarto da bebê, mas apontada para baixo através da porta aberta. Não, espera. A porta do quarto estava fechada quando eu saí. Alguém tinha aberto. Será que Isabela tinha chorado e eles... Marcela, eu posso explicar, Rodrigo começou. Explicar? Marcela soltou uma risada sem humor. Você vai me explicar como a pica que deveria ser só minha estava enterrada na minha melhor amiga? Vai me explicar quantos anos você me enganou? Vai me explicar como você teve a cara de pau de fazer isso na minha casa, a metros da nossa filha? Isabela começou a chorar. O choro veio alto e claro pelo monitor. A Isabela. Camila disse, como se de repente tivesse se lembrado que existia um bebê na casa. Não você ou S.A. falar o nome da minha filha. Marcela berrou, e até de longe eu estremeci com a fúria na voz dela. Não ao S.A. nem olhar na direção dela. Você não tem direito. Você, que eu considerei irmã, que eu confiei, que eu amei como família. Marcela, me desculpa, Camila começou a chorar. Eu não queria que fosse assim. Eu te amo, você é minha melhor. Cala essa boca mentirosa. Marcela interrompeu. Você não me ama. Você nunca me amou. Você amou minha vida, minha casa, meu marido, minhas coisas. Você sempre teve inveja, sempre quis tudo que era meu, e eu fui cega demais para ver. Rodrigo tentou recuperar algum controle da situação. Ele puxou uma camiseta que estava jogada no sofá e vestiu, tentando parecer menos vulnerável. Marcela, vamos conversar como adultos. Adultos? Ela praticamente cuspiu a palavra. Adultos não traem. Adultos não mentem. Adultos não colocam dinheiro na mão da babá para ela calar a boca depois de presenciar uma traição. Rodrigo empalideceu. Como você? A Bia te contou. A Bia me salvou de continuar vivendo uma mentira. Marcela respondeu. Ela fez o que uma pessoa decente faz. Ela me contou a verdade. Diferente de vocês, vermes nojentos. Aquela vadia, Rodrigo começou, avançando em direção à escada, presumivelmente para ir atrás de mim. Ela não está mais na casa. Marcela gritou. Ela está segura, longe de vocês. E sabe o que mais? Tudo está gravado. Cada beijo, cada palavra, cada plano que vocês fizeram para me destruir. Tá tudo na porra da nuvem, com backup em 3 servidores diferentes, e cópias já foram enviadas para meu advogado. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até Isabela parou de chorar por um momento, como se estivesse ouvindo também. Você está blefando, Rodrigo disse, mas a voz dele tremeu. Quer apostar? Marcela retrucou. Quer mesmo apostar comigo, Rodrigo? Porque eu já assisti tudo. Vi vocês se beijando. Ouvi vocês planejando nosso divórcio. Ouvi a Camila dizendo que quer morar na minha casa, ser a minha substituta. Ouvi você dizendo que só casou comigo porque eu era escolha segura. Tá gravado, seu filho da puta. Tudo. Camila desabou no sofá, chorando descontroladamente. Rodrigo ficou parado, processando a magnitude da merda em que ele tinha se metido. Marcela. Ele tentou, a voz agora suplicante. A gente pode resolver isso. Terapia, aconselhamento, eu posso mudar. Resolver. Marcela riu, e foi o som mais triste e amargo que já ouvi. Você acha que tem conserto? Você me traiu com minha melhor amiga. Na minha casa. Na minha cama,
eu presumo, em outras ocasiões. Você colocou uma arma na cabeça de uma menina pobre para ela não falar nada. Você ameaçou destruir a vida dela. E você acha que tem conserto? Pelo menos pensa na Isabela. Rodrigo jogou a carta final. Ela precisa de um pai, de uma família. O silêncio que se seguiu foi diferente, mais pesado, mais perigoso. Quando Marcela falou novamente, sua voz estava baixa, mas cada palavra era carregada de uma determinação de ferro. A Isabela vai ter uma família. Vai ter uma mãe que luta por ela, que protege ela, que nunca vai deixar ninguém fazer com ela o que foi feito comigo. E quanto a você ser pai dela, bom, a gente vai descobrir isso, não vai? Porque depois dessa noite, eu tenho minhas dúvidas sobre muita coisa. Mesmo na escuridão, eu vi Rodrigo empalidecer. Você não está insinuando que... Estou insinuando que vou pedir um teste de DNA, Marcela disse, calmamente. Porque se você é capaz de me trair com minha melhor amiga, quem sabe quantas outras teve? E quem sabe se você é mesmo o pai biológico da Isabela? Foi um golpe baixo, mas efetivo. Rodrigo cambaleou como se tivesse levado um soco físico. Ela é minha filha, ele disse, mas havia incerteza na voz agora. Vai ser o teste que vai dizer, Marcela respondeu. E sabe o que é irônico? Se ela não for sua filha biológica, você não tem direito nenhum sobre ela. Nenhum. E com essas gravações provando sua traição e suas ameaças, eu vou garantir que você não tenha direito mesmo que seja seu sangue. Vou lutar com cada centavo que tenho, com cada contato que fiz nessa carreira, para te tirar da vida dela. Foi quando ouvimos as sirenes. Eu tinha esquecido completamente que Marcela tinha dito que ia chamar a polícia. 2 viaturas pararam em frente à casa. 4 policiais desceram, e junto com eles, um homem de terno, presumivelmente o advogado de Marcela. Eu saí do meu esconderijo e acenei para eles. Vocês são da emergência chamada pela doutora Marcela Almeida? Perguntei a uma policial. Sim. Você é a Beatriz? Sou eu. A doutora nos explicou a situação. Vamos precisar entrar na residência. Eu ainda tinha a chave. Abri a porta para eles. Rodrigo e Camila estavam exatamente onde eu os tinha deixado, ele ainda meio nu, ela enrolada no lençol, ambos em choque. Boa noite, o sargento disse. Sou o sargento Oliveira. Recebemos uma denúncia de situação de risco envolvendo uma menor nesta residência. Situação de risco? Rodrigo repetiu, incrédulo. Que porra de situação de risco? A criança de 6 meses que está sozinha no andar de cima, chorando, enquanto os responsáveis estão aqui embaixo ocupados com outras atividades, o policial respondeu, secamente. Negligência infantil é crime, senhor. Não era bem isso. Isabela não estava em risco real, mas era uma forma legal de entrar na casa e documentar tudo. Corri escada acima até o quarto da bebê. Isabela estava no berço, chorando, a fralda visivelmente cheia. Peguei ela no colo imediatamente, fazendo chiu, balançando ela, limpando suas lágrimas. Tá tudo bem, princesa, sussurrei. A titia tá aqui. Tá tudo bem. Uma policial feminina subiu atrás de mim. Você é a babá? Sou. Bia. Beatriz Silva. Você pode trocar ela? Deixá-la confortável? Vamos precisar fotografar o estado do quarto e da criança. Fiz tudo enquanto ela documentava. Troquei Isabela, dei mamadeira, que por sorte eu tinha preparado antes, ninei ela até acalmar. Lá embaixo, ouvia vozes altas. Rodrigo tentando usar sua posição social, suas conexões, para intimidar os policiais. Camila chorando e pedindo para ligarem para os pais dela. O advogado subiu para falar comigo. Beatriz? Sou o doutor Fernando Carvalho, advogado da doutora Marcela. Ela me instruiu a garantir que você está bem segura. Estou, respondi, ainda com Isabela nos braços. Mas e a Marcela? Ela vai ficar bem. Ela é a mulher mais forte que conheço, ele disse, com um pequeno sorriso. E com as provas que você conseguiu, ela vai sair dessa não só bem, mas no controle total da situação. As gravações servem? Legalmente? Servem. É a casa dela,
são dispositivos instalados legalmente para monitoramento da filha. Qualquer coisa capturada é admissível. E mais, o senhor Rodrigo cometeu vários crimes esta noite. Negligência, ameaça, tentativa de suborno, coação. Ele vai ter problemas muito maiores que divórcio. Isabela tinha finalmente voltado a dormir no meu colo. Olhei para seu rostinho calmo, inocente, alheio ao caos acontecendo ao redor dela. E a Isabela? O que vai acontecer com ela? Ela fica com a mãe, obviamente. Marcela já está voltando de Brasília. Conseguiu um voo particular. Chega em 3 horas. Até lá, você pode ficar com a bebê? Claro que posso, respondi imediatamente. Lá embaixo, ouvi Rodrigo sendo advertido formalmente. Não o prenderam, ele não estava em flagrante de nada que justificasse prisão imediata, mas fizeram um relatório completo. Registraram a situação, fotografaram tudo, pegaram o depoimento dele e de Camila. Camila foi embora pouco depois, chorando, ligando freneticamente para alguém. Rodrigo teve que deixar a casa, ordem de afastamento emergencial, até a situação ser resolvida legalmente. Essa é minha casa, ele gritou. Não, senhor, doutor Fernando respondeu, calmamente. Esta casa está no nome da doutora Marcela Almeida, comprada com dinheiro dela, antes do casamento. O senhor é apenas um residente. E como há uma denúncia de violência doméstica e negligência infantil, o senhor precisa se retirar. Agora. Rodrigo me lançou um olhar de ódio puro ao sair. Mas eu estava com Isabela nos braços, protegida por policiais e um advogado. Ele não podia fazer nada. Quando todos saíram, a casa ficou em um silêncio estranho. Coloquei Isabela de volta no berço, ela estava dormindo profundamente agora, e fui fazer café. Eram quase 3 da manhã quando ouvi a chave na fechadura. Marcela entrou como um furacão. Estava de salto alto, calça social, blusa amarrotada, o rosto manchado de máscara de rímel e lágrimas. Mas seus olhos estavam em chamas. Ela me viu na cozinha e, sem dizer nada, me puxou em um abraço tão apertado que quase não consegui respirar. Obrigada, ela sussurrou, a voz quebrada. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu tinha que fazer, respondi, abraçando ela de volta. Você merece saber. Merece coisa melhor. Ela se afastou, limpou os olhos. Cadê minha filha? Dormindo. No quarto dela. Troquei, dei mamadeira, ela tá tranquila. Marcela subiu as escadas correndo. Ouvi ela entrar no quarto, ouvi o choro silencioso dela ao pegar Isabela. Subi devagar e fiquei na porta, observando. Marcela estava sentada na poltrona de amamentação, com Isabela no colo, chorando silenciosamente enquanto olhava para o rosto da filha. Ela parece tanto comigo, Marcela disse, entre soluços. Você viu? Os olhos, o nariz, a boquinha, ela puxou a mim, não a ele. Eu sempre achei que sim, concordei suavemente. Vou fazer o teste de qualquer forma, ela disse, ainda olhando para Isabela. Preciso saber. Mas mesmo que seja dele biologicamente, ela é minha. Minha filha. Meu amor. Minha vida. Ninguém vai tirar ela de você, prometi. Marcela finalmente olhou para mim. Bia, quanto ele te ofereceu? 300. Ela fez uma careta. Que insulto. Sua honestidade vale muito mais que isso. Ela ajeitou Isabela nos braços. Vou te dar 20 mil reais. Bônus por tudo que você fez essa noite. Quase caí da cadeira. Marcela, não precisa. Preciso sim. Você me salvou de anos de mentira. Me deu as ferramentas para me defender. Me ajudou a proteger minha filha. Vale muito mais que 20 mil, mas é o que posso fazer agora de imediato. Eu não sei o que dizer. Diz que você vai continuar sendo a babá da Isabela, Marcela pediu. Porque depois dessa noite, você é a única pessoa que eu confio totalmente nesse mundo. As lágrimas finalmente caíram dos meus olhos. Claro que sim. Claro que vou ficar. O divórcio foi rápido. Quando você tem gravações de áudio e vídeo do cônjuge planejando te trair e manipular os bens, os advogados dele nem tentam prolongar muito. O teste de DNA confirmou que Isabela era filha de Rodrigo biologicamente.
Mas com todas as provas de negligência, ameaças e má conduta, ele conseguiu apenas visitas supervisionadas uma vez por semana. E Marcela conseguiu a casa, metade dos bens da empresa dele, e uma pensão astronômica para Isabela. Camila? Bem, Camila descobriu que quando você traz sua melhor amiga com o marido dela em uma cidade onde fofoca corre solta, você vira persona não grata. Perdeu praticamente todas as amizades em comum, foi demitida do trabalho. Curiosamente, a empresa tinha ligações com um dos clientes de Marcela, e última notícia que tive, tinha se mudado para o Rio para recomeçar. Rodrigo tentou salvar a reputação, mas quando os clientes começaram a descobrir o tipo de pessoa que ele era, especialmente a parte sobre ameaçar uma jovem estudante, os contratos começaram a ser cancelados. A empresa sobreviveu, mas muito menor e mais fraca. Quanto a mim, Marcela não só pagou os 20 mil prometidos, como também se ofereceu para financiar o resto da minha faculdade. Ainda sou a babá de Isabela, mas agora também sou tipo uma gerente da casa, com salário digno, benefícios e até um plano de carreira para quando eu me formar. Minha mãe conseguiu fazer as cirurgias que precisava. Meus irmãos estão numa escola melhor. E eu aprendi que silêncio não é sempre a melhor opção. Às vezes, a coisa certa a fazer é ligar aquela câmera, gravar aquela verdade e deixar que a justiça poética ou literal seja feita. Isabela acabou de fazer 9 meses. Está engatinhando, sorrindo, enchendo a casa de alegria. Marcela conheceu um cara legal num evento do trabalho, nada sério ainda, mas ela está sorrindo de novo, genuinamente. E eu sei que fiz a escolha certa naquela noite. Porque alguns segredos não merecem ser guardados. E algumas traições merecem ser expostas. Especialmente quando você tem a tecnologia do seu lado.